satisfação que nós estamos aqui na nossa palestra pública da Sociedade Teosófica. Hoje, contando com a grata presença da professora Lívia Borges. É um convite especial que a gente faz. A Lívia é uma grande colaboradora do movimento Pedagogia das Virtudes, onde ela é, inclusive, conselheira. O movimento Pedagogia das Virtudes é uma atividade da União Planetária, onde a Lívia tem participado intensamente nos últimos tempos, né? A Lívia é advogada e também psicóloga, onde ela tem se desenvolvido mais nos últimos anos. Mas a cereja do bolo é que ela é diretora do Centro Ramakrishna Vedanta aqui no Guará. Ela faz um trabalho extraordinário lá, ela dá aula e ela conhece muita Vedanta, tanto quanto a parte de psicologia e de direito. É um fenômeno e muito nossa amiga e tem ajudado muito a gente. Então, nas conversas, que a gente tem conversas sistemáticas, nós ficamos de falar alternativas para a juventude. Haverá um novo rumo? Por quê, né? Vamos começar a discutir, depois eu passo a palavra para ela, né? Bem, por que a gente destaca a fase da juventude? Tá certo? Por causa da crise que a juventude atravessa nos nossos tempos. Mas alguns fatores que nós queremos levantar expõe hoje a juventude de forma, não digo perigosa, mas de uma forma que ela fica muito vulnerável, tá certo? São crises. Pela cobrança, se exige do jovem hoje uma precocidade que ele não tem. Várias coisas hoje fazem com que o jovem vive estressado, tá certo? Mas nós temos que levar em conta, que é o que a gente estava conversando, que a juventude é o futuro da nossa sociedade, tá certo? Então, nós, como um todo, temos que cuidar da juventude para que a nossa sucessão, para que a sociedade ocorra de uma forma cada vez mais equilibrada e melhor. Tem um dado que incomoda um pouco, que o número de suicídio entre os jovens aumentou relativamente, né? Então, o que está acontecendo com o jovem? Por que ele está saindo do mundo, né? E aí, então, a gente vai fazer um paralelo com a Vedanta, onde a professora Lívia domina em profundidade. Bem, então, uma das coisas que a gente deve considerar é que a tecnologia da informação mudou consideravelmente hábitos e costumes. Até 1993, a internet ela funcionava só entre as universidades. Os doutores trocavam artigos como fosse um fax, por exemplo. Mas a partir de 1993, começou o tal .com, a comercial, onde aí várias pessoas tiveram acesso e deu esse boom que deu. Teve uma novela nos anos 94, que a conversa entre as dois personagens, eu vou te ensinar como navegar na internet, e os dois ficavam, que era a aula que estava dando ao público, né? Então, o que começou a acontecer? As coisas começaram a ocorrer muito rapidamente e as coisas ficam obsoletas da noite para o dia. Eu me lembro que há um tempo atrás, a gente usava os aplicativos e as mudanças, elas demoravam 6 meses, 8 meses. Hoje, cada 3 meses está mudando o aplicativo, está mudando isso, mudando o sistema. Eu, por exemplo, na plataforma que eu uso, eu mudei 3 vezes o sistema operacional em 1 ano e pouco. Então, a coisa muda, né? Ou seja, o jovem hoje, ele tem que saber muito mais em menos tempo, tá certo? Bom. E é interessante a gente observar que essa mudança, essa crise é algo natural que ocorre independente do contexto que ele está. Só que dependendo do contexto, obviamente, ele pode sofrer mais ou sofrer menos em função
da receptividade desse contexto, da velocidade, né, em que ele possa assimilar também tudo aquilo que está acontecendo. Então, aí coloquei aqui com relação ao contexto, a gente tem essa questão da velocidade, a mudança da velocidade por conta do TI, né? A gente vive realmente um momento de sociedade extremamente ansiogênico, não só para os jovens, mas para os pais, quer dizer, para a sociedade de uma maneira geral. A gente tem percebido realmente um enfraquecimento nas relações sociais, nas relações familiares. Então, naturalmente, toda vez que você passa por uma situação de crise, você naquele momento se torna vulnerável. Não é totalmente vulnerável, mas você se torna vulnerável em algumas características, né? E se você não tem o respaldo do contexto em que você está inserido, pior você fica. Então, quanto maior, vamos dizer assim, os lares desestruturados, menor a possibilidade desse jovem encontrar um amparo dentro de casa. Outro ponto, a gente tem observado também que quando a gente fala de juventude, há múltiplas juventudes nessa juventude que falamos. A gente pode falar da juventude pelo aspecto positivo dela. Você tem jovens extremamente engajados em movimentos sociais, em voluntariados, já são jovens diferenciados. Mas você tem jovens completamente perdidos, alienados, drogados, não é? Você tem a condição social interferindo também nesse processo, que é um fator extremamente preocupante, né? Tem graves consequências com relação a isso. Você tem o jovem com deficiência, que tem uma vulnerabilidade a mais por conta da própria deficiência. Então, são múltiplas juventudes nessa juventude. Então, a gente vai falar assim, grosso modo, né? Depois, até nas perguntas, vocês podem colocar alguma coisa específica, né? Mas a gente está falando assim mais do geral, tá? Mas assim, feito essas ressalvas, né? E sempre colocando essa juventude como algo tão precioso, como a fonte realmente de renovação, e que nós não podemos transferir essa responsabilidade somente para o jovem. Essa responsabilidade é do adulto. Não é do adulto só pai e mãe, é do adulto como sociedade, que tem que se posicionar como adulto, né, Fernando? Porque o jovem precisa de exemplos, ele precisa de referenciais sólidos, consistentes. Agora, se o adulto, ou em casa, ou na escola, ou na sociedade de uma maneira geral, se posiciona infantilizado, qual o referencial que você vai dar para esse jovem? Então, essa responsabilidade não é do jovem, não. Essa responsabilidade específica é do adulto, que precisa se posicionar como adulto na relação. Depois você tem a responsabilidade do jovem, né? Que aí a gente vai falar mais adiante. Queria comentar em continuação que a Lívia, como psicóloga, ela tem essa parte das relações humanas mais vivas, né? As pressões que o jovem sofre hoje do chamado politicamente correto. Existe uma cobrança subliminar na juventude, tá certo? Então, grupos exigem dos jovens uma postura que fica subjetiva e quando o jovem vê, ele está enquadrado em coisas que necessariamente não eram coisas que ele gostaria de estar fazendo. Sobre o conformismo, gostaria que você falasse alguma coisa. O jovem se conforma a uma situação externa que vai contra, muitas vezes, uma natureza ou valores pessoais. Até para a gente falar desse conformismo, vamos falar um pouquinho do que Fernando trouxe, da ideia da cobrança, né? O jovem entende a cobrança como algo negativo, como algo que atrapalha, como chatice dos pais ou dos professores, né? Quando, na verdade, essa cobrança é um ato de amor, é um ato de credibilidade no potencial do outro. Se você não cobra, se você não vamos dizer assim, não possibilita aquela pessoa a dar o melhor de si, ela não vai perceber que potencial é esse, porque fica na zona de conforto, né? Ele não vai descobrir se ele não for, de repente, submetido a condições adversas. Nós sabemos que as melhores uvas dão dos terrenos mais áridos, mais inacessíveis, mais difíceis, ou seja, a própria natureza extraindo o melhor, né, daquela uva. Será que também não é a natureza extraindo de nós o melhor? Claro, sem fazer apologia ao sofrimento, não se trata disso, tá? Mas se trata de repente, levar ao jovem uma nova compreensão com relação a isso, quando nós colocamos um limite.
Então, muitas dessas cobranças vêm com limite de prazo. Então, nós, né, que já fomos professores, então, quando nós colocamos o prazo para a entrega de um trabalho, eles sempre querem relativizar. Claro, é natural, mas se a gente relativizar sempre, o que acontece? Ele se acostuma a isso e acha que sempre vai poder ser assim. Prazos judiciais, eles são flexíveis? Não. Posto de renda é flexível? Não. Tem a consequência, não tem? Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar, né, com relação a isso é sempre trazer aquela noção de causalidade. Ok, você pode relativizar se for necessário para você, mas há consequências. Porque quando você estabelece assim, você tira a responsabilidade que aparentemente o jovem coloca sobre o professor, ou sobre o pai, sobre a mãe, e você faz com que ele assuma a responsabilidade que lhe é própria, que é o que a gente precisa transferir, né? E ele, às vezes, fica muito nesse disfarce sobre essas cobranças, aparentando ou querendo aparentar aquilo que é, então, desejável para ele, mas não é necessariamente que ele esteja vivenciando aquilo. Então, ele fica, vamos dizer, se obrigando até a aparentar uma realização que às vezes não possui, um interesse que não possui, e nada disso está errado, é apenas a singularidade dele. Então, quando a gente pega no politicamente correto, se você pega alguém que termina a faculdade, qual é a expectativa sobre essa pessoa? De que ela já saiba tudo, já se encontre colocada no mercado, e se ela já estiver colocada no mercado, bem-sucedida, ganhando muito bem, o carro do ano, isso... Gente, são tantas pressões que o que acontece? Nesse tipo de pressão, que aí é uma pressão inadequada, você inviabiliza a noção do processo, o desfrutar do processo, que tem a alegria e a tristeza. Todo o processo ele tem uma dualidade. Você se sacrifica, não é? Você curte aquilo, mas você sofre também. E o que está acontecendo é que o jovem não está se permitindo, ou não lhe está sendo permitido vivenciar os seus processos, como se a gente estivesse sempre encurtando essas etapas. E é o que a gente faz. Se a gente pegar a borboleta, né, aquele exemplo clássico, né, se você pega ali a crisálida e tenta, né, acelerar o processo, ela vai ficar inutilizada, entende? Então, a gente precisa começar a valorizar na nossa própria vida, porque eles se espelham em nós. Inconscientemente eles se espelham em nós. E aí, o jovem, ele está migrando, né, do grupo familiar para o grupo de amigos. O grupo social, nesse momento, é o mais importante. Então, que ele possa ter bons exemplos. Aí vem aquela ideia dos pais também monitorarem, de certo modo, ou interagirem. Quando a gente fala monitorar, não é vigilância, não é nesse sentido, mas é procurar realmente saber, conhecer, né, aproximar-se, né, porque esses referenciais sociais para o jovem vão ser preponderantes. E aquilo que Fernando colocou sobre a tendência ao conformismo é um fato. Então, às vezes, dependendo da força de caráter, de estrutura dele, ele não consegue, às vezes, sobreviver às pressões. Mas não porque ele seja mau, não porque ele não queira, mas, às vezes, porque aquilo é mais forte do que ele e ele precisa pertencer a um grupo. Então, para pertencer, para ser aceito, para ser visto como igual, porque o jovem tem as duas coisas, né? Ele às vezes quer ser visto como igual àquele grupo, ou às vezes ele quer ser visto como diferente. Então, ele peita o grupo, ele peita a família, mas ele vai querer encontrar outro igual a ele, percebe? É uma busca paradoxal, mas ela existe e a gente precisa compreender isso. E ele também, porque ele acaba sendo vulnerável porque não percebe essa tendência ao conformismo. Então, grupos, vamos dizer assim, destrutivos, utilizam essa tendência do jovem, a vulnerabilidade dele, dessa fase que é absolutamente natural, e manipula essa tendência. Isso pode ser manipulado em termos de política, isso pode ser manipulado em termos de religião, isso pode ser manipulado em termos de drogas e vícios de uma maneira geral, não é? Pode ser manipulado, porque é uma força maravilhosa que a juventude traz e tem. Só que, por essa tendência ao conformismo, ele pode facilmente entrar num discurso dessa natureza e ele vai vestir a camisa e, como ele está no processo de amadurecimento da sua identidade, aquilo passa a ser
um reforçador da sua identidade. Então, se o pai fala algo contrário àquilo que ele escolheu como grupo, se o grupo não for positivo, ele vai entender como uma agressão a ele. Então, olha a delicadeza, né, desse momento e o desafio para os pais também, né? Bom, tem uma outra coisa, né, quer dizer, que a juventude nos tempos de hoje experimenta, que são os flagelos, que a Lívia já comentou, das drogas, das doenças sexualmente transmissíveis, e também você tem o flagelo da corrupção, que é mundial, e o pior, da impunidade. Então, o jovem, ele fica sem referência. Então, ele é cobrado, ele está numa fase de transição, as pressões, como você falou, existem, e ele está submetido na sociedade a fatores antes não eram assim como está sendo hoje. Por exemplo, né, a AIDS, que chegou a dizimar muitos jovens, não era uma coisa do passado. Então, as mudanças foram muito rápidas, a tecnologia da informação abreviou muita coisa, e essa precocidade e uma imaturidade deixaram o jovem numa situação que a gente precisa refletir, né? Aí a gente quer trazer uma reflexão nova para dar novas alternativas para a juventude, que a Lívia vai fazer através do Vedanta. Só que antes eu queria mostrar para vocês, mostrar a visão social para fazer o paralelo com a visão da Vedanta. Então, de uma forma muito rápida, em linhas gerais, todos nós temos esse modelo, consciente ou inconscientemente. Alfabetização, aprendizado escolar, profissão, independência financeira, família, realização profissional, aposentadoria e final feliz. Agora, vejam, esse ciclo que todos nós temos que fazer para sobreviver, nós não vivemos num mundo que todo mundo dá as coisas para a gente tem que conseguir as coisas. Isso é uma visão muito externa, muito material. E o jovem, ou qualquer ser humano, em qualquer fase da sua vida, ele é um ser em transformação. Se o aspecto material satisfizesse, nós não teríamos a insatisfação que tem no mundo. Nós não teríamos as fugas, os exageros e até os suicídios. Eu queria entrar agora na história, mais como a Vedanta, né? Passar para a Lívia, que é professora nessa área, para discutir essa parte interna e essa parte de realização interna e externa para o jovem. A gente trouxe uma historinha aqui, que é da revista Vedanta, que tem a ver com valor e tem a ver com algo que está linkado ao que o Fernando começou a colocar do politicamente correto também, e esse final feliz, que na verdade há uma cobrança desse feliz em cada uma dessas fases, né? E por conta disso, às vezes o jovem acaba indo para aquela de ter que aparentar algo que ele ainda não vive. Ter que ser o popular, ter que acertar sempre, ter que estar feliz, ter que pegar todas, né, assim, os termos que eles colocam. E quando a gente vê os dados também com relação às doenças sexualmente transmissíveis, que a gente vê que por conta do avanço na medicina, o jovem também já não tem mais tanto temor com relação à AIDS. Então, o que acontece? Já não não toma todas as medidas preventivas, porque já acha que não tem saída na medicina. Coquetel, né? Isso. Então, a gente já vê um comportamento de risco por conta de já não tem tanto aquele medo quanto deveria, né? E para a gente linkar até com essa história que vou ler, quando o Fernando trouxe ali o flagelo das drogas, eu me lembro quando escrevi um livro chamado Drogas e Vícios, eu pesquisei, inclusive na língua alemã, acho que é Sucht, vício, né? Sucht, vício, e vem de Suchen, que é busca. Então, a dependência vem da raiz Suchen, que em alemão significa busca.
Então, quando o jovem, às vezes, ele envereda por esses caminhos, às vezes ele está buscando algo. E se a gente quer trabalhar com a solução, ajudar esse jovem, você precisa legitimar a busca. Você pode não legitimar a escolha, mas você precisa legitimar a busca. Esse é um ponto que a gente precisa ter esse cuidado, né? Legitimar o que está ali por trás, né? Então, porque às vezes ele busca algo que às vezes é até conhecer a si mesmo, descobrir o potencial que ele ainda não entrou em contato. E é sobre esse valor que eu trago essa história, contada por Sri Ramakrishna, século XIX, né? E que na década de 90 circulou muito aí na internet, né? Agora nunca mais a vi. Então, vou contar a vocês. Um homem rico disse para seu servo: pegue este diamante e leve até a feira. Eu quero saber o que as pessoas oferecem pela pedra. Primeiro, leve ao vendedor de berinjelas. O servo, então, fez como seu mestre havia pedido. O vendedor o examinou, virando a pedra algumas vezes na palma da mão e disse: irmão, eu posso dar 9 quilos de berinjela por essa pedra. Amigo, disse o servo, faça uma proposta melhor, digamos, 10 quilos de berinjela. O vendedor retrucou: não, eu já acertei acima do valor de mercado. Ficarei com ela somente se você aceitar minha proposta anterior. O servo riu. E ele voltou ao seu mestre e disse: senhor, ele me daria apenas 9 quilos de berinjela e nada mais. Disse que estava acima do valor de mercado. O mestre então sorriu e disse: agora leve até o vendedor de tecidos. O outro homem, então, lidava só com berinjelas. O que ele entende de diamantes, não é? Então, o vendedor de tecidos, tendo um pouco mais de capital, vamos ver o que ele pode oferecer pela pedra. O servo, então, foi até o vendedor e disse: você quer comprar? Quanto você paga por ela? O comerciante disse: sim, vejo que é uma coisa boa. Posso fazer pelo seu belo anel com essa pedra? Consigo pagar 900 rúpias. Irmão, disse o servo, faça uma oferta melhor e venderei a você agora mesmo. Dê-me pelo menos 1000 rúpias. O vendedor de tecidos disse: amigo, não fique insistindo, não vou mudar de ideia. Já ofereci mais do que o valor de mercado por essa pedra. É pegar ou largar. E rindo alto, o servo retornou ao seu mestre e disse: ele não dará mais do que 900 rúpias pela pedra. Disse também que estava acima do valor do mercado. O mestre então respondeu sorrindo: agora leve até o joalheiro. Vamos ver o que ele tem a dizer. O servo foi então ao joalheiro. Assim que o joalheiro avistou o diamante de relance, disse imediatamente: eu dou por ele 1 milhão de rúpias. As pessoas dão valor a alguma coisa dependendo do seu conhecimento. Pode alguém compreender a indivisível essência que está dentro da pessoa, que é representada então pelo diamante? Somente poucas pessoas são capazes de reconhecê-lo. Da mesma forma, não reconhecem às vezes isso manifesto de uma maneira consciente nos santos, né, nos sábios, né? Então a pessoa precisa ter isso desperto para identificar. Então poucas pessoas de fato reconhecem, né? Então interessante é que o jovem, ele busca esse conhecimento, só que ele às vezes não está nem sabendo como procurar isso. Então, precisava encontrar na família, às vezes não encontra. Precisava encontrar na escola, às vezes não encontra. Precisava encontrar na igreja, às vezes não encontra, às vezes encontra. Então, tudo depende dos referenciais externos que são oferecidos a ele para que ele possa evocar o referencial interno, entrar em contato. Só que o que acontece? Ele vai e encontra o vendedor de drogas, que lhe apresenta, né, uma possibilidade que ele acha fantástico. E, de repente, tem N experiências ali e acha que isso é tudo. Ou fica escravizado a isso quando, na verdade, ele diz: não, eu paro quando eu quiser, né? É um discurso, às vezes, que as pessoas colocam, né? Como se essa fosse a única via de acesso para algo, né, subjetivo, algo transcendental. Então, quando você pode, pelo menos, oferecer à juventude outras possibilidades, não é que você vai necessariamente, eu digo você como sociedade, né? Obviamente a postura dos pais é diferenciada.
mas você, como sociedade, vai recriminar as escolhas que as pessoas fazem, né? Mas é importante que elas, pelo menos, tenham opções de escolha. Porque quando você só tem uma única escolha, não é escolha. E se você está escravizado a ela, já não tem escolha, já não tem liberdade. É algo que o jovem busca, né? É liberdade. Então, quando o Fernando pede para trazer também um pouquinho sobre Vedanta, segundo Vedanta, nós temos 4 metas, 4 buscas essenciais como seres humanos, né? Uma delas é kama, que é o desfrutar dos sentidos, né? Sentir esse prazer por tudo aquilo que a vida pode nos oferecer. Está errado isso? Não, é algo natural, não é? Algo natural. Outra necessidade, outra grande busca é artha, que tem muito a ver com a segurança, com a necessidade de você então ter bens, posses, fama, isso, aquilo, para você prover a sua vida com algo melhor e poder desfrutar daqueles prazeres que você viu que eram bons e que você quer continuar, né? Só que dependendo da forma como você vivencia isso, você pode começar a entrar num processo destrutivo e não construtivo e se perder. E aí, se ele não balizar pela terceira busca, que é a terceira meta, então, que é Dharma, que Dharma vai trazer os valores, vai trazer aquilo que é mais, vamos dizer, que tem a ver até com o sentido da própria existência, aí ele vai aprender sobre ética, vai desfrutar dos prazeres, dos sentidos de uma maneira ética, sem se destruir, ou seja, não vai ser violento nem consigo, nem com o outro. Se for uma relação sexual, não vai ser destrutivo com o seu parceiro. Isso é ética, então ele vai aprender isso vivenciando o Dharma. Então, é aquilo que na Vedanta eles falam da Trivarga, né? Então, seriam essas 3 buscas essenciais da vida humana. Claro que para Vedanta não ficamos somente aí. Aí vem uma necessidade de transcendermos aquilo que é humano, aquilo que, vamos dizer assim, que está mais ligado à vida material. E aí vem moksha, o anseio, né? A necessidade por essa liberação. Então, quando o jovem às vezes pensa na liberdade, normalmente ele associa a palavra liberdade com o desfrutar de tudo que ele quer, quando quer, né? Do jeito que quer. Só que não percebe que às vezes está mais escravizado a isso do que propriamente livre. Então isso, claro, não é algo que a gente vai impor e dizer a ele, é algo que ele precisa descobrir. Mas ele também não vai descobrir se não for nem colocado a ele reflexões como essa que Fernando trouxe, né? Então, muito bacana o que a Sociedade Teosófica faz com essas palestras, né? Sempre trazendo temas interessantes que a juventude pode se apropriar, né? E ver que tem outras tantas possibilidades. Hoje a gente vê que o jovem não quer saber, eu digo assim, uma parcela dessa juventude não quer saber de religião. E vocês sabem por quê? Porque eles querem liberdade, eles não querem dogma, não querem imposição. Mas será que de fato eles não querem Deus ou não querem espiritualidade? Ou talvez eles estão questionando, de repente, um Deus imposto como um Deus que te castiga, que te pune, que está sempre te vigiando ali. É complicado isso. Então, vamos falar de espiritualidade, porque para entrar nessa seara, né, do quarto anseio, então, por liberação, você precisa entrar na dimensão espiritual. Aí vem um elemento, né, que nós não somos só corpo, mas se a juventude aprender assim, que ela é só corpo, mente, os seus instintos, o que você pode dar a ela a mais? E quando ela estiver, por exemplo, se vem de uma família totalmente desestruturada, vem e está inserido num contexto social sem estrutura também alguma, passou por situações traumáticas, aí você fala para essa pessoa, poxa, você tem que ressignificar a sua história. Complicado isso, ressignificar a sua história. Ela está odiando tudo aquilo que aconteceu com ela. É mais fácil, talvez, você fazer com que ela possa, antes de ressignificar alguma coisa, experimentar algo de outra natureza. Algo que não é violado por nenhuma história, nenhum erro que ela possa ter cometido e nenhuma violência que possa ter sido praticada contra ela. Opa! Você já preserva algo. Então, aquela necessidade de segurança que ela ia buscar em Artha, né? A segunda busca, né? Segundo Vedanta,
que ela então ia buscar através das posses, dos bens materiais, constituindo família, nada errado também, tudo bacana. Só que depois chega um momento que ela vê que nem ali ela encontra aquela segurança profunda para fazer face a todas as instabilidades e mudanças que a gente tem na nossa sociedade. Principalmente quando aumenta a velocidade, aumenta também a insegurança, porque aí a instabilidade é maior, né? Então, isso é algo que a gente está vivendo, mas que a mudança ela é constante, sempre, estamos sempre vivenciando um processo de mudança, só que às vezes a gente tem a sensação de que não está mudando tanto, demora um pouquinho para passar, não é? Mas agora a juventude está experimentando algo numa velocidade muito rápida, né? E até muito acostumados ao vício da própria tecnologia, que lhe dá um prazer também muito rápido, muito imediato. E eles não estão sendo, assim, não estão podendo desfrutar, desculpem a palavra desfrutar, mas é do tédio, da frustração, de passar por aquele período sem se desconstruir. Porque se eles não aprenderem essa frustração, não aprenderem a esperar, como vocês esperam que depois no futuro, quando tiver um relacionamento que rompeu, ou uma perda de emprego, e eles vão sobreviver a isso? Não, vão querer ou matar a pessoa que, né, demitiu, ou matar a pessoa que terminou o relacionamento. Quer dizer, que fragilidade é essa? Então, mas isso tudo é treinamento, não nasce de um dia para outro, e não nasce também só da teoria. Então, a teoria ela é importante porque ela vai despertando o jovem para novas buscas. Então, ele pode até jogar lá no Google, mas ele precisa de um referencial, saber que existe algo para ele jogar lá no Google e procurar, não é? Assim somos nós. A gente busca coisas que a gente já ouviu falar. Isso é a necessidade dos mestres, dos sábios, de nós como sociedade, sempre compartilhando o saber. A importância da vivência, dessa convivência entre as gerações. Isso é algo que a gente também tem visto em alguns lares, já não sendo tão praticado quanto deveria. Então, conviver com avô, com avó, conviver com pessoas de outras gerações, para você ter essa troca. Porque senão ele nunca vai também entender, se colocar no lugar do outro, porque um dia ele vai ser idoso, ou pelo menos nós queremos que ele chegue até lá. Então, como ele vai sentir se ele não conheceu isso? Como ele vai valorizar e respeitar se de repente não foi lhe dado essa oportunidade, essa experiência, né? Boa história, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, e é muito comum em vários movimentos espirituais. O homem é um espírito que tem o corpo e não vice-versa. Não é um corpo que tem um espírito. Porque as pessoas se apropriam do espiritual de uma forma, assim, inconsequente e leviana, como você estava falando, né? Então, qualquer desenvolvimento do jovem tem que ter um equilíbrio entre a parte do ser e a parte da sociedade, que esse é o grande divisor de águas, né? Bom, você falou das grandes buscas do ser humano, né? E aí a gente está careca de saber de que você querer se realizar em coisas em constante mudança, isso te leva à frustração, isso te leva a um vazio, que muitas vezes o jovem experimenta. Quando o jovem vai para as drogas, é um pico, né? Ele tem um pico de euforia, depois ele tem um pico de depressão. Ele não pode ficar em euforia o tempo inteiro, senão ele morre, até o organismo não acontece. Então, a gente quer trazer as alternativas baseado nesse equilíbrio entre ser e viver no mundo, tá? É a máxima do Senhor Buda, né? A liberdade vem quando o desejo cessa, não o desejo de não desejar nada, de viver que nem um andarilho seminu, como se ele tivesse se realizado, não. É o apego ao desejo das coisas materiais. Ter as coisas materiais é uma coisa, outra coisa é as coisas materiais nos ter, né? Quer dizer, nos possuírem, né? Porque nesse sentido, há uma vinculação direta com a noção de identidade. Porque o apego, o que ele faz? Primeiro que ele também constrói sobre o objeto, dá ao objeto uma relação, uma noção que não lhe é própria. Então, você cria uma expectativa de que vai obter uma satisfação que aquele objeto não é capaz de lhe proporcionar. Ele vai te dar um nível de satisfação, mas não aquela que te preenche. Ou não que te preenche por tanto tempo, percebem? Então, daí vem o nível de insatisfação. Aí vem a busca. Claro que a busca ela é necessária, a insatisfação ela é necessária. Agora,
importante que ele não se desconstrua nesse processo, que possa se manter íntegro, né? Inteiro, né? Durante esse caminhar, mesmo com as dificuldades, né? Bem, colocado tudo isso, nós que somos jovens, experimentamos esse dilema, estamos aproveitando aqui a nossa busca. Então, vamos passar para propostas e aí a gente vai para um fechamento para mostrar para o jovem que nos assiste, o jovem de um modo geral, que propostas para uma alternativa de mudança, tá certo? E aí a gente vai discutir. Então, tem algumas coisas aqui. Uma é a vida saudável, né? Quer dizer, mente sã e corpo são. Se você exagerar, o corpo tem limites, né? É claro que é fácil de entender que se a pessoa exagerar com bebida, que nem aquela história, se for dirigir, não beba. Mas se não for dirigir, beba que nem um porco. Isso é que está subjetivo nessa propaganda. Um engove antes, outro engove depois. Quer dizer, durante você faz os maiores exageros, mas tem um remédio que segura essa falta de discernimento na relação com o corpo. Tá certo? E é interessante porque, por exemplo, até uma certa idade, até os 25 anos, o nosso córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido. Então, o que acontece? Até para esse equilíbrio, ele ainda não acontece, não adianta a gente também querer que seja. Então, é natural os excessos. Agora, é natural também que a gente possa passar as possíveis consequências desses excessos, para que as pessoas possam fazer, então, melhores escolhas. Mas a gente também não adianta esperar que tenha o mesmo discernimento do adulto, porque não tem. Porque é realmente diferente. Então, é natural essa impulsividade, é natural a curiosidade, tudo isso faz parte desse movimento de renovação da própria vida, né? Então, o reconhecimento dos limites, por isso falava lá sobre a importância da frustração, das regras, né, que é algo que hoje em dia parece que a gente não pode falar de regras, não pode falar de disciplina, né? As pessoas tomaram uma ojeriza a tudo isso, né? Só que, infelizmente, gostando ou não, nós vivemos num mundo de regras. O nosso próprio corpo tem regras. Viole uma dessas regras de saúde por muito tempo para você ver o que acontece. Então, não é porque eu quero ou eu acredito, não. É porque é um fato. E quanto mais cedo você passar isso de que é um fato, que aí você tira do aspecto religioso, você tira do aspecto familiar e você coloca na vida. Você coloca como um fato. Não é porque papai está falando, mamãe está falando, não. É porque é um fato. E aí você dá, então, pelo menos uma condição dele refletir e fazer uma melhor escolha. E isso, você precisa de treino também para reconhecer os limites. Então, a primeira vez que você, então, libera, a pessoa vai beber, de repente ela vai ultrapassar e vai perceber, opa, perdi a noção, né? Então, ela já vai sentir, opa, eu tenho um limiar de tolerância. E isso é importante, porque depois também com as emoções vai ser importante, com o sono vai ser importante. Ou seja, eu preciso saber. Então, ontem eu dava treinamento nos bombeiros e falava com eles exatamente sobre a importância do reconhecimento dos limites, porque eles vivem situações de risco e ficam sob plantão e pressionados pelas próprias ocorrências. Então, eles precisam reconhecer e ter estratégias para superar a questão do sono e saber até que ponto eles conseguem superar. E isso a gente precisa saber. E isso não é reconhecimento de limite? Mas para eles chegarem nesse ponto, foi todo um treinamento, toda uma série de frustrações, que aí as pessoas ficam preocupadas, mas é contra os direitos humanos. Hoje tudo é contra os direitos humanos, né? Você colocar, às vezes, regras, né, contra os direitos humanos. Não, ao contrário, as regras são a favor dos direitos humanos. Sem regras, você não estrutura a personalidade. Está ali meu amigo pedagogo para me confirmar, não é? Você não confirma, você não estrutura, né, a personalidade se você não tiver esses referenciais. Então, a ideia, né, da permissividade, que é tão agradável ao jovem, ela não é estruturante. E depois, quando ele inverter, quando ele passar pela fase adulta e tiver filhos, ele vai perceber que, de fato, ele precisa de regras para ensinar o seu filho. Porque ele vai ver que o filho vai se colocar em riscos desnecessários. Porque há riscos que a gente vai passar, é natural, mas há riscos desnecessários, concordam?
e que às vezes não passam exatamente porque não teve referencial, não é? Nós vamos falar de algumas coisas, assim, em rápidas passagens, rápidas palavras, os bons hábitos, né? Então, isso que você está falando de regras, que tudo tem limite, tanto é verdade que se eu passar essas regras, o efeito vem sobre o corpo, né? E aí os bons hábitos, quer dizer, o senhor Buda falava, procura sanga, procura os lugares em que você tem gente que te ajude a viver melhor. Eu tenho uma pessoa na família que ele escutou música clássica a vida inteira. Chegava em casa, escutava música clássica. E da parte da família mais harmônica era aquela. Veja, são hábitos. Porque se também você, por exemplo, o cara acostuma a ver luta de boxe. Então ele se acostuma com bater, com machucar. Aí ele vem, chega em casa e fala para a mulher, olha, para a mulher, hoje eu vi um cara dar um soco no outro e você não faz ideia, arrancou o dente da frente. Porque esse é o universo dele. Ele está acostumado a ver bater, 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 e aí ele acha bacana aquela briga na rua. Lembrar que na Inglaterra, no júri criminal, os açougueiros não podem fazer parte. Não porque eles não sejam boas pessoas ou não sejam responsáveis, porque eles estão acostumados a passar a faca na carne. Então, os crimes de arma branca, para eles é mais insensível. Isso mostra o papel dos hábitos, tá certo? Eu vou entrar um pouquinho em inteligência emocional, depois você... Com relação ao hábito, é importante eles também entenderem o mecanismo, né, da formação do hábito, para até poderem tirar proveito disso, criando às vezes hábito, quando eles percebem que tem um hábito que não é saudável, criando um hábito oposto, né, e estabelecer esse hábito. Uma das coisas que a gente observa como um mau hábito é que as pessoas cedem facilmente às situações que lhes dão prazer, não é? Natural, nós gostamos do prazer. Não tem problema e nem está errado. Só que dependendo do que você esteja fazendo, se você vai sempre cedendo, e essas são situações às vezes destrutivas, você depois fica refém àquilo e não consegue voltar. Então, para voltar, o que você poderia fazer? Começar a adiar o prazer, não vai negar o prazer. Então, você adia o prazer. Então, você vai criando um mecanismo de atraso, de tempo de sobrevivência, né, sem aquele prazer. O que a gente pode fazer com relação à própria tecnologia? Percebeu que está muito ansioso e aí começa a ter aquele ganho através dos likes, né, na tecnologia, que você vai olhando, você pode dizer, não, daqui a pouco eu mexo. Então, estabelece horários para você mexer, do que você ficar o tempo todo, compulsivamente. Você olha aqui, acabou de olhar. Aí, daqui a pouco, você olha de novo, acabou de olhar, olha de novo. Então, de você estabelecer, daqui a pouco eu olho. Porque, inclusive, se for situações de vício, de fato, de compulsão, o que a gente sabe é que ela dura alguns minutos. Então, se você sobreviver àqueles minutos iniciais, você depois enfraqueceu a vontade de repente, ter aquele comportamento que você não queria. Então, você passa a ter o domínio. Então, por que a gente está falando isso? Para mim? Para vocês? Não, para a pessoa que, de repente, passa por uma situação assim, tenha o domínio sobre a sua própria vida, que tem a ver agora com o que também Fernando vai falar sobre inteligência emocional. Ter esse domínio, a gente precisa ter. Você sabe que eu tenho um grande amigo que ele atrasa toda hora porque fica no computador. Ele não consegue deixar o computador. Então eu faço 6h30, eu passo lá. Ele atrasa, ele estava no computador. Então, quando a gente fala de controle ou disciplina, nunca é muito bem visto, né? O autocontrole. Então, a gente fala normalmente de gestão das emoções, né? Que é a mesma coisa com outras palavras, né? Palavras mais suaves, né? Então, imagina os raios, né, de luz. Se você consegue convergir, você tem ali um laser. O adulto maduro, funciona como os espelhos no laser, que depois, convergindo aqueles raios dispersos, porque o jovem, com essa energia toda que ele tem, com esse interesse natural, com essa curiosidade maravilhosa,
ele tem N possibilidades e ele acaba se perdendo e se enfraquecendo. Se ele, de repente, reunisse esses raios, o que aconteceria? Ele entraria em contato com um potencial que ele não sabia que tinha. Porque enquanto ele fica distraído com tudo que lhe é possibilitado no mundo, ele não reúne essa força, esse potencial para algo produtivo, para ele próprio e também para a sociedade. Então vejam a importância de nós, adultos, sermos espelhos de bons exemplos, espelhos de credibilidade, ou seja, de valorização para esse jovem, da mão, do não julgamento sobre ele. Você pode até julgar a ação, não gostar, não concordar, mas nunca sobre a pessoa. É importante que a gente sempre preserve a pessoa, porque a gente tem N situações em que a pessoa quer realmente dar fim à sua própria vida, e você tem que entender ali qual é a dor, acolher aquela dor para ser a mão que ajuda, ser o espelho que faz com que ele possa encontrar o potencial dele. Então, que é o espelho, né? Realmente, são vários espelhos que formam ali o laser, né? Então, o laser é interessante. Há um facho de luz disperso, quando ele colima, ele é capaz de cortar ferro, cortar pedra, o mesmo facho de luz, né? Então, para a juventude que nos assiste, é uma questão de polarizar as suas atividades, administrar as expectativas, a ansiedade e ver que... Porque tem uma frase que diz que a melhor fase da vida é a juventude. Pena que o jovem não sabe disso. Ele só vai perceber tempos depois. Com relação ao laser, é a mesma coisa o ímã. 1 quilo de ferro, quando ele é imantado, ele levanta 12 quilos de ferro. Então, você põe 1 quilo de ferro e 12 quilos de ferro. Você imanta 1 quilo, o que é imantar? É ordenar as partículas todas na mesma direção, que é a mesma coisa do laser. Esse 1 quilo carrega 12 quilos. Então, cabe a nós trabalharmos o nosso potencial, né? As crises são alerta que existe um desequilíbrio entre o ser e o fazer. Porque quando a gente sabe exatamente o que fazer, dando o melhor de si, a crise fica minimizada. Interessante, você falando assim me fez lembrar do Bhagavad Gita. No Gita, a gente quando assim, relembra também a questão do Dharma, vê que para toda situação existe uma ação adequada. O desafio para nós, não só para a juventude, mas para todos nós, é perceber qual é a ação adequada. Se você cria desde cedo, né, pessoas, né, crianças ali, depois jovens, que saibam perceber, fazer a leitura da situação, para saber qual é a ação adequada, não tem tanto sofrimento. Porque o que acontece? A gente sofre porque a gente espera de nós algo que, de repente, a gente gostaria de fazer, mas que não é o apropriado naquele contexto. A gente tem expectativas sobre as outras pessoas, ou então pensa que as pessoas têm expectativas sobre nós que não têm, que às vezes é a construção nossa, e a gente sofre por aquilo e acha que tem que corresponder àquelas expectativas. Então, é aquela questão das pressões também, então, deles ficarem querendo aparentar algo que, na verdade, não são, porque acham que os outros estão esperando isso dele. Não, de repente, não. Será que necessariamente? Então, uma das coisas, das estratégias também, é relativizar a certeza que nós temos sobre as expectativas dos outros. Não é? Porque a gente tem tanta certeza que a pessoa que está lá te olhando... Eu faço isso com minha filha. Ela já começou, com 10 aninhos, ela quando vê alguém olhando para ela, tá me olhando, ela fica chateada, né? Aí eu virei assim, primeiro eu falava assim para ela, assim, filha, acho que está olhando porque achou você linda, você é uma pessoa linda. Não é linda, não falando esteticamente, uma pessoa linda, né? Aí depois eu pensei assim, não, mas nem sempre é assim, nem sempre é verdade. Aí depois comecei a colocar para ela assim, tem vezes que a pessoa olha e pode não gostar da gente, nem todo mundo precisa gostar da gente, né? E a gente também, de repente, nem gosta tanto assim de todo mundo, né? Então, aí depois, quando ela estava numa outra situação também e falou de novo, tem uma pessoa me olhando, né? Às vezes ela curtia, mamãe, está me achando bonita, a pessoa está me achando bonita. Depois, quando ela está de mau humor, ela fica incomodada, né? Aí eu virei para ela assim, filha, mas será que aquela pessoa está te olhando? Eu acho que ela não está te olhando, não, ela está olhando atrás de você, a outra pessoa. Aí ela, é mesmo, mamãe? Veja, e esse é um desafio para colocar para uma criança de 10 anos com síndrome de Down. E ela entendeu.
porque já tem ali uma necessidade de fazer uma abstração, né? E ela entendeu. Então, agora ela já olha, ela fica, será que a pessoa está olhando mesmo? Será que é porque me achou bonita? Será que é porque não gostou de mim? Ou será que está olhando outra pessoa? Então, já botei 4 situações diferentes para ela avaliar. Por que não acontece com a gente? Então, essa relativização, ela é uma estratégia também para a gente sobreviver a determinadas situações que vem aquela taquicardia, você vai fazer uma apresentação e acha que todo mundo está te olhando e todo mundo está te criticando. Com o jovem acontece muito isso, né? De se sentir exposto, de se sentir ridicularizado. Então, aí vem a necessidade da acolhida, de nós como plateia, de nós como sociedade, acolhermos as pessoas, porque isso faz diferente. É o espelho, é o imã ali imantado, que ajuda aquela pessoa também a se erguer, né? Diga, Fernando. O tempo está terminando, a gente agradece muito à professora Lívia, que tem um trabalho extraordinário no Centro Ramakrishna Vedanta, aos jovens que não assistiram, é uma fase inédita, única, em que você está cheio de gás, cheio de energia, faça que nem o laser, faça como um ímã, e relativize. E relativize, porque né? muita gente fala, te critica e gostaria de estar no seu lugar, né? Quer falar alguma coisa no final? Verdade. E essa relativização não é relativização de valores, vejam bem. Valores precisam ser passados com muita consistência, desde os primeiros anos de vida. Mas é aquela relativização com relação aos nossos pensamentos catastróficos e aquilo que a gente acha que as pessoas estão pensando de nós. Então, se o jovem já diminuísse isso, já diminuía uma boa quantidade de sofrimento que eles têm, né, por conta do que o outro está pensando. A gente vê muito pela exposição também nas mídias sociais, né, aquela necessidade da aprovação. Que não está errado, tá, gente? Isso faz parte da vida, a necessidade de todos nós de termos a aprovação também uns dos outros, né? Mas não precisamos ficar dependentes. E eu gostaria de agradecer muito meu amigo Fernando, é sempre uma alegria a gente refletir, né, sobre esses temas, a gente acaba refletindo vários dias antes, né, até chegar aqui, e é muito gostoso estar também novamente, né, aqui com vocês. Namastê. Namastê. Nós estamos abertos a perguntas e as perguntas são com vocês, a resposta é com a professora.